Olá, estou aqui hoje para trazer para vocês um vídeo explicativo do nosso e-book que vai estar disponível sobre a TASIM, Taxa de Segurança contra Incêndio. E esse e-book e esse vídeo vai te proporcionar a aprender a defender o seu cliente desse tipo de cobrança. Para a gente iniciar essa aula, eu queria convidar vocês para seguir as nossas redes sociais, o Instagram e o Facebook chama Recurso Raiz, é só clicar em seguir, e o canal do YouTube também chama Recurso Raiz, é só clicar em inscreva-se, clica no sininho para vocês receber as notificações e marca lá ativar notificações no Instagram que vocês vão estar recebendo os conteúdos diários aí da nossa processo administrativo tributário e o Recurso Raiz, que vai ser um curso online disponível e abrangente dessa matéria de processo administrativo tributário. Vamos ao tema. TASIM. Primeira coisa que você precisa entender é que a taxa não é imposto. Taxa e imposto são espécies de tributos e são diferentes uma da outra. E isso vai estar muito bem explicado com todos os tópicos e todos os artigos fundamentando lá no e-book para você entender o que é a taxa e o que é imposto. Qual que é a importância de entender o que é taxa e imposto? A taxa, ela é um serviço, ela só pode ser cobrada por um serviço que o Estado presta individualmente para você e um serviço divisível, é específico. Um exemplo, taxa de licenciamento de veículo. Ele é para aquele veículo e é para você. É individual e divisível, é só para aquele veículo. Então, isso pode ser remunerado por taxa. Por que eu falo que a taxa tem que ser divisível e individual? Vamos para essa equação aqui. Imagina, incêndio, lógico, ninguém quer que aconteça, mas pode acontecer, mais TASIM, mais o fogo controlado. Vocês acreditam que esse ingrediente do meio, a TASIM, que é uma taxa, ela é essencial para que o Corpo de Bombeiros vá lá e controle o fogo? Essa é o X da questão, é a tese principal de defesa contra a TASIM. Por quê? O serviço de Corpo de Bombeiros é um serviço universal e mais no final vocês vão entender isso porque o STF já declarou isso. Nesse e-book eu queria trazer para vocês duas situações muito corriqueiras aqui no estado do Mato Grosso e que vão te ajudar a resolver os problemas das TASIMs, que muitas delas ainda não estão pagas, porque estão ou em execução ou estão no conta corrente pendentes. São as empresas inativas e as empresas que só têm domicílio fiscal. Veja, a sua empresa ela foi aberta, isso acontece com muitas pessoas, muitos clientes nossos, abriu a empresa, não conseguiu dar início à atividade econômica, deixou aquele CNPJ lá parado 5 anos, 10 anos. E de 2012 para cá, tem as TASIMs lançadas. Muitas delas estão em execução fiscal. Lá no e-book vou te explicar certinho, passo a passo, quais são os documentos e como que você argumenta isso na petição de defesa do seu cliente. Então é muito importante você fazer o cadastro e receber esse e-book. As empresas com endereço fiscal. O que é uma empresa com endereço fiscal? É uma empresa que tem um local, um endereço físico, porém ela não exerce atividade ali naquele endereço físico. Ela é só um endereço fiscal, precisa de um endereço para abrir um CNPJ. É uma empresa de representação, é uma empresa que não exerce atividade local, ela é ambulante, ela é itinerante, existe um monte de empresas assim. Mas pelo fato de ter uma inscrição estadual, o governo acha que pode cobrar TASIM. E lá no e-book eu explico certinho para vocês qual que é o fato gerador da TASIM. O fato gerador da TASIM não é você ter uma inscrição estadual. O fato gerador da TASIM é você estar estabelecido no local de sede da sua empresa, está exercendo atividade ali naquela empresa. E, voltando no que eu falei para vocês, imagine um prédio. Um prédio, quando ele é construído, antes dele ser inaugurado, antes dele funcionar, o prédio precisa seguir as normas regulamentares de contra-incêndio, de segurança contra incêndio.
Eu estou num prédio, tem uma sala alugada, é um endereço fiscal, o prédio já tem todo o sistema de segurança contra incêndio e eu ainda tenho que continuar pagando, tá assim? Tá certo? Tá correto isso? Você tem que se perguntar. Lá no e-book tá explicadinho isso e mais, eu montei um texto padrão para você usar as duas teses de defesa, o passo a passo do que você tem que argumentar com os fundamentos legais de como fazer essa defesa. E o último tema que a gente separou aqui, que também está no e-book, é a TASSIM e o STF. Foi muito noticiado, é repercussão no Estado, todo mundo já tem isso, mas não sabe como utilizar isso numa defesa administrativa. E eu expliquei no e-book para vocês o passo a passo de como fazer essa defesa administrativa. O que é importante que não pode ser esquecido? Na administração pública, no processo administrativo, você não pede para o julgador declarar a inconstitucionalidade. O administrador público não tem essa competência, ele não pode declarar uma inconstitucionalidade. Você tem que pedir para ele aplicar o que o STF já disse. E lá no e-book está lá o tema 16 de declaração de inconstitucionalidade, disse que o quê? Entendimento de que o serviço de segurança contra incêndio deve ser remunerado por impostos. Ele não é um serviço divisível e prestado individualmente. Imagina você está de frente com um incêndio, você liga no corpo de bombeiros, aí o corpo de bombeiros vai te passar por uma chamada eletrônica e você tem que digitar o número da TASSIM para ser atendido, para ter o seu fogo controlado. Isso é um absurdo, não existe esse tipo de taxa. Então, lá no e-book está explicando como que você pede para a administração pública, num processo administrativo, aplicar a tese do STF. E tem mais, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso está examinando também uma ação de inconstitucionalidade e nessa ação o Tribunal de Justiça já deferiu uma liminar pedindo para que a Cefaz cesse a cobrança, porque os indícios de inconstitucionalidade que vêm do STF já são pacíficos. Se você gostou desse curso, se você gostou desse e-book, entra lá nesse site, no recursoraiz.com.br, tem uma página de espera, tem lá um local para você colocar o e-mail e o seu telefone, os seus contatos, para a gente entrar em contato com você e te oferecer o nosso curso online, que vai ter módulos específicos sobre processo administrativo tributário.